mean, Fly Boy Gang. You feel me, man? It's the mother movement, man. And you became part of FBG, which is Fly Boy Gang. Yeah, for sure. I'm a fly boy. This man, Rakeem Wilton, testified at the federal trial, providing insight into a raging war between rival Southside gangs. FBG Duck. Carlton Weekly, who went by the rapper name FBG Duck, was gunned down in the city's Gold Coast while shopping. FBG Brick. And Brick tried to run and jump a gate and was shot in the back. Wooski. Then when Wooski first woke up from his coma, I was the first person he seen. I didn't leave his bedside when he got shot. Cash. A 31-year-old Tristan Hamilton was shot multiple times. According to the Sun-Times, he raps under the name FBG Cash. FBG, it's only 2 of them left. That's FBG. It's only 2 FBGs left on everything. That's Young and Dutchy. Y'all still friends? Friends? All my friends died in jail, bro. Ain't no more FBG. Salve Thugs! Bem no começo da era do drill em Chicago, um dos primeiros grupos a se tornar totalmente popular foi a banca do FBG Duck, a Fly Boy Gang. Na sua maioria, eram apenas adolescentes que estavam saindo das ruas e tentando entrar para a indústria musical. Porém, eles encontraram muitas barreiras ao longo do caminho e meio que a banca não conseguiu alcançar o seu propósito de sair das ruas e se tornar um grupo de sucesso na indústria, já que a maior parte dos membros acabaram perdendo a vida e outros acabaram presos. Então neste vídeo eu vou falar sobre o fim da Fly Boy Gang, a banca amaldiçoada de Chicago. Agora, bora pro vídeo. A Fly Boy Gang, mais conhecida como FBG, é mais conhecida por ter associação com a STL e BT, que fica na 63rd em St. Lawrence, em Chicago, que acho que todos os fãs da comunidade do drill já conhecem. Porém, o que muitos não sabem é que FBG nem sequer era o nome original no começo da sua formação. Os fundadores, FBG Dutch e o FBG Young, no início escolheram o nome GMB, mas um outro grupo da escola que eles frequentavam já haviam escolhido este nome. Então, eles mudaram para Fly Boy Gang, ou apenas FBG, e no começo, o foco principal era apenas fazer música. O FBG Duck estava entre um dos primeiros membros oficiais do grupo. Eu acho que os três na época nem imaginavam o enorme movimento que estavam criando. E eles meio que foram criativos na hora em que estavam formando o grupo, já que pretendiam ser mais do que um simples grupo em Chicago. Então eles tentaram fazer algo meio diferente, dando a cada membro números diferentes para adicionarem aos nomes. E ao longo do tempo, a FBG começou a se tornar algo enorme, com vários rappers ou trappers obtendo os seus próprios números. FBG number 1, FBG number 2, FBG number 3, man. You feel me, man? Mas a ordem exata de cada número é meio complicada, então eu nem vou falar muito sobre essa questão dos números. Por outro lado, a FBG estava começando a se tornar meio popular em Chicago, com alguns dos seus afiliados ou membros principais sendo o FBG Dutch, FBG Young, FBG Duck, o FBG Brick, que era o irmão mais velho do Duck, o FBG Cash, que era o irmão mais novo do FBG Young, o Wooski, FBG Butter, K.I., King Yella, Lil J e vários outros. Na época em que eles começaram, o drill estava ganhando muito reconhecimento e os rivais da FBG estavam ganhando mais e mais espaço na indústria musical, e a música foi de algo para ajudar eles a sair das ruas para uma forma de atacar os rivais. E a Fly Boy Gang não estava com a ideia de sentar e apenas ficar apreciando o desrespeito das outras bancas. E foi assim que o FBG Duck chegou lançando uma das suas primeiras músicas com o FBG Anthem, com o título de Wild Out. Por outro lado, o FBG Young e o Dutch, que no começo faziam músicas sob o apelido de Mellow e DJ, lançaram a música Hear a Music. E aquele foi o início de um dos primeiros grupos que se tornou capaz de competir popularidade no microfone com seus rivais, já que o Chief Keef foi o primeiro a fazer sucesso na indústria, depois o Lil Reese e o Lil Durk foram os próximos a conseguir chegar aos holofotes. Mas a FBG não queria ficar para trás, então o FBG Duck aos poucos foi se tornando um grande nome nas ruas, e estava conquistando um certo poder e respeito que elevou ainda mais o status e a fama da FBG, e assim
começaram a fazer vários concertos, principalmente em escolas. O pai do FBG Young, conhecido nas ruas por Manny, criaria a Clout Boy Entertainment, com a intenção de assinar com os artistas da FBG em 2013. O FBG Young e o FBG Dutch postaram um vídeo da música Bank of Murder, e no vídeo era possível ver todos os membros, o Wooski, K.I., Duck e vários outros. O grupo estava usando também as roupas da Clout Boy Entertainment. Em uma entrevista feita pelo Zack TV com o FBG Dutch e o Young, aí foi revelado que o FBG Dutch foi quem teve a ideia do nome Clout Boy Entertainment. Ele teve a ideia quando estava preso, e assim que foi liberado, viu o reconhecimento que estavam ganhando em Chicago. Parecia que a FBG estava conquistando seu espaço aos poucos nas ruas e na indústria também. Porém, um homem mais conhecido nas ruas de Chicago por Swiper, porém no YouTube conhecido como Ranch News, era um morador de Chicago que presenciou muita coisa que estava acontecendo nas ruas, principalmente no pico da guerra de gangues que estava acontecendo por lá. Ele também era chegado aos dois lados, tanto aos membros dos Gangsters Disciples e também aos membros dos Blacks Disciples, mas isso apenas porque ele era muito mais velho do que os outros, não era chegado à vida das gangues e também não representava nenhuma gangue. Então, ele meio que estava com a permissão para andar com os membros dos dois lados. Em uma recente entrevista, ele revelou que desde o início já haviam vários indícios de que a FBG não ia durar por muito tempo, isso graças a vários vacilos que os membros já estavam dando. De acordo com Swiper, ele chegou a presenciar a ascensão do grupo e estava tentando ajudar o grupo a chegar no topo, com coisas como fazer as músicas chegarem nas rádios e encontrar locais para eles atuarem. E foi basicamente aí que ele testemunhou um dos primeiros erros que ajudaria na decaída do grupo. O Swiper contou que ele conseguiu a conexão com alguém para o grupo fazer um show em Indiana, e segundo o Swiper, o promotor do evento pagou ao grupo $7.500 para trazer o Duck, o Billionaire Black, Creed e o Lil J para atuarem. De acordo com Swiper, Manny meio que deu um jeito de se encarregar da preparação do show no geral, e colocou alguém para ficar na porta do show, para ficar com todo o dinheiro e depois fazer a divisão do dinheiro com o parceiro que ele pôs na porta. Em outras palavras, o Swiper estava alegando que o Manny estava tentando enganar o FBG Duck e os outros membros que atuaram no show, querendo dar a cada um deles apenas $25, enquanto o Manny ficaria com o resto do dinheiro. Mas isso não era tudo o que estava acontecendo nos bastidores. O Duck estava crescendo mais e mais, e os rivais não estavam gostando nada disso, e começaram a ficar com inveja. Talvez era algo que podia melhorar ao longo do tempo, mas assim que os rivais da FBG começaram a ficar em vantagem na treta que estava acontecendo nas ruas, isso meio que levou o único membro que estava tentando unir todos, que até em certo momento querendo paz, perder a própria vida. Começou com alguém que não era da FBG, mas era próximo a eles, principalmente ao Duck. Tuka era muito próximo ao Duck, e quando Tuka perdeu a vida, em 2 de janeiro de 2011, enquanto estava em um ponto de ônibus na 63rd em St. Lawrence, isso meio que deu início à autodestruição da Flyboy Gang. O fundador do grupo, FBG Young, estava relembrando em uma entrevista que aquela foi a primeira morte que teve um enorme impacto em eles. A partir daí, a treta foi apenas piorando, até acabar com os membros mais notáveis da Flyboy Gang. Em abril de 2014, uma mulher que era conhecida nas ruas como K.I. também acabou tendo o mesmo fim que o Tuka, quando os rivais pegaram ela desprevenida e deram um fim na vida dela também. Atualmente meio que tem um debate em volta do nome da K.I., que questiona se ela realmente era tudo isto que estavam dizendo por aí. Após o rapper King Von Joe Black perder a vida, os federais soltaram documentos legais que apontam Von como responsável por dar um fim na vida da K.I., já que um queria pegar o outro. Ela ficava afirmando no Twitter que ia dar um fim na vida do Von, mas o Von, junto com outro membro de Joe Black, conhecido como Big A, deslizaram e pegaram a K.I. primeiro. De acordo com Swiper, foi após isso que o Duck meio que começou a se distanciar da FBG. Apenas depois vamos ficar sabendo o porquê. Por outro lado, o Billionaire Black também começou a se distanciar do grupo. As coisas estavam piorando para a FBG. Porém, aos olhos do público, eles ainda estavam dando prejuízo aos membros de Joe Black. Porém, várias vidas estavam sendo tiradas mais e mais. Em julho de 2017, o irmão mais velho do FBG Duck, conhecido nas ruas como FBG Brick, perdeu a vida como uma forma de retaliação após um membro de Joe Black e melhor amigo do King Von, conhecido nas ruas como T-Roy, perder a vida. Não era apenas o FBG Duck que estava magoado, mas claro que a mãe deles também estava, já que depois viralizou uma foto logo após o tiroteio, onde mostra o FBG Duck consolando a sua mãe.
Claro que não é fácil lidar com o falecimento do próprio filho, por causa da guerra que estava rolando nas ruas. Então, a FBG estava sendo atacada de todos os lados, tanto como fora e dentro da gangue. Isso porque o Lil J começou a agir de maneira estranha e do nada tentou ser o dono da FBG, e também adotou o apelido de King Clout, ou o Rei do Clout. Mas o pior é que ele estava querendo mais e mais. Ele começou a roubar o FBG Duck. FBG Duck salvou o Lil J dos seus parceiros porque eles queriam acabar com a vida do J por roubar o Duck. E após isso, Lil J se afastou por completo do grupo, especialmente após ele ser enviado para uma penitenciária para cumprir uma pena na prisão. Mas após muito tempo preso, o Lil J saiu e seguiu sozinho tentando fazer o seu próprio nome e cortou por total a FBG. E assim, os números da FBG estavam caindo junto com os membros do grupo. E depois o FBG Duck também se apercebeu de que algo estranho estava acontecendo com seu empresário, Manny. E assim, o Duck descobriu que Manny estava traindo ele. Manny estava armando para o Duck assinar um contrato que seria muito prejudicial à carreira do Duck. Segundo a própria mãe do FBG Duck, o Duck descobriu que estava sendo enganado pelo próprio empresário e estava tentando acabar com o contrato, mas o Manny se recusou. Manny estava pegando todo o dinheiro e não estava dando ao Duck o dinheiro que ele merecia após conseguir ajudar a FBG a alcançar o mainstream. Inclusive, a música Soul Burn do FBG Duck foi inspirada nessa situação toda que aconteceu com os contratos. A mãe do FBG Duck deu algumas declarações sobre o que o Manny estava fazendo com seu filho. O Duck estava em negociações com a Sony Music para assinar um contrato de gravação, e ele pensou que o contrato seria legítimo e confiável. Mas o que o Duck não sabia era que o Manny falou para a gravadora que o Duck era assinado com a Clout Boy Entertainment e fez um contrato meio que enganoso para o Duck, para que tudo que o Duck ganhasse fosse direto para o Manny. Mas apesar de tudo isso, o FBG Duck estava lutando para conseguir chegar no topo da indústria e levou o que restou da Flyboy Gang com ele. Porém, o que acabou com a esperança da FBG aconteceu no dia 4 de agosto de 2020, quando o FBG Duck foi alvejado várias e várias vezes e acabou perdendo a vida em uma zona luxuosa no centro de Chicago. Não vou prolongar muito este assunto porque já tem um vídeo completo no canal falando sobre como Duck se tornou um grande alvo e detalhando mais sobre o assunto. Mas foi logo no momento em que o Duck perdeu a vida que se tornou clara o fim da Flyboy Gang, porque logo que o Duck se foi, ele levou a FBG junto. Duck era o único que ainda estava tentando pôr o grupo no mapa. E para piorar, o irmão mais novo do FBG Young, o FBG Cash, também perdeu a vida em junho de 2022. FBG Cash estava em Chicago, na 1600 Block, e foi alvejado quando estava em seu veículo, que estava parado perto de uma árvore. Ele perdeu a vida 3 meses após atacar o King Von. Bem, eu não quero detalhar muito sobre o caso do Cash, porque apesar do Cash ser membro dos Gangster Disciples e ter vários rivais, aparenta que uma das razões que fez ele ser um alvo ainda maior foi o facto dele tirar uma foto de frente ao mural do King Von em Chicago, postar a foto no Instagram e ainda atacar o King Von e o Lil Durk na legenda da foto. Então, se este vídeo bater 400 likes, eu solto um vídeo falando sobre todos que perderam a vida após atacarem o King Von e explicando mais detalhadamente o caso do FBG Cash. E algo que eu tenho a certeza é que provavelmente o Lil Durk é responsável por mandar os seus parceiros darem um fim no FBG Cash. Todos os membros principais, que eram meio que o rosto da FBG, ou estão presos, ou acabaram perdendo a vida nas ruas, ou se afastaram por completo do grupo e seguiram com as suas vidas. Então eu vou fazer um resumo do que aconteceu com os principais membros do grupo. Começando pelo King Yella e o Billionaire Black. Billionaire Black se mudou para Arizona com a sua família, enquanto King Yella se mudou para Las Vegas, também com a sua família. Os dois hoje em dia vivem dando entrevistas, indo em podcasts e contando histórias que eles presenciaram na época em que a treta em Chirac ainda estava no seu pico e coisas que aconteceram na cena do drill. Já os fundadores da Flyboy Gang, o FBG Dutch e o FBG Young, também vivem dando entrevistas ou indo em podcasts contar o que eles presenciaram em Chicago na época em que a treta estava no seu pico. Eles ainda soltam algumas músicas sempre que podem, porém as músicas não fazem tanto sucesso assim. Eles continuam lançando apenas pelo amor que eles têm pela música mesmo. Agora eu vou falar sobre o FBG Bara, que inclusive, para quem não sabe, ele está tretado com os fundadores da gangue. Tem trocado ataques nas redes sociais já há algum tempo. Mas bem, após o King Von perder a vida, o FBG Bara ficou bem mais popular, isso porque ele começou a ir em entrevistas e contar sobre as vezes que lutou com King Von, ou das vezes que os dois estiveram presos juntos. Acredita ou não,
mas atualmente a profissão do FBG Bara é literalmente dar entrevistas. Ele realmente é pago para isso. E nas horas vagas, o FBG Bara é informante do FBI, já que inclusive ele foi uma das testemunhas chaves no caso do FBG Duck. Ele testemunhou contra os membros de All Black. Isso meio que fez ele perder o respeito que ele tinha nas ruas de Chicago. E no dia 9 de setembro de 2024, FBG Bara estava sendo perseguido pela polícia após se recusarem parar o carro para os oficiais. E quando eles conseguiram pegar o homem, fizeram uma busca no carro do FBG Bara e encontraram 2 armas em seu carro, e assim ele foi preso por porte ilegal de armas. Após isso, alguns vídeos do FBG Bara sendo preso acabaram vazando nas redes sociais, onde mostrava o FBG Bara chorando. Bem, de forma resumida, ele meio que se tornou uma piada aos olhos do público. Por outro lado, o Lil J, que estava cumprindo pena em uma penitenciária de Chicago, foi solto em 2022 para cumprir a pena em liberdade condicional. Porém, isso nem durou 1 ano. Ele voltou para a prisão novamente meses após ser solto. E pouco tempo depois, começaram a circular vários vídeos dele na prisão, se envolvendo com outros presidiários. E bem, eu nem vou prolongar muito o caso do Lil J. Já o rapper Wooski, na real, nunca mais voltou a ser o mesmo, após ser alvejado na cabeça pelos membros de All Black. Parece que ele deu um fim na sua carreira musical, mas isso meio que é compreensível, já que ele foi baleado na cabeça e agora vive tomando remédios. E a maioria dos seus parceiros com quem ele cresceu e começou na música já não estão vivos. A K.I. perdeu a vida após supostamente ser alvejada pelo King Von. O FBG Brick perdeu a vida após supostamente ser alvejado pelo HK, irmão mais novo do T-Roy. Já o FBG Cash perdeu a vida há pouco tempo após tentar trollar o Lil Durk com a morte do King Von. E o FBG Duck, que era o responsável por manter toda a banca unida enquanto ainda estava vivo, perdeu a vida após ser pego pelos membros de All Black. E um dos factos mais tristes é que a família do FBG Duck ainda continua tentando lutar pelo legado dele. A mãe do Duck tentou lançar um álbum póstumo do seu filho, intitulado He's Back, mas o Manny, o ex-empresário do FBG Duck, bloqueou as músicas e afirmou que o Duck ainda está sob o seu contrato. Então, o Manny alegou propriedade sobre as músicas. A mãe do Duck também revelou que o Manny estava devendo $800 mil ao FBG Duck. E é meio triste ver como as coisas acabaram com a Flyboy Gang. Eles eram apenas crianças criadas nas ruas de Chicago que criaram um grupo que em um momento parecia que faria sucesso, mas agora tudo isso parece que é coisa do passado. E foi assim que a Flyboy Gang, mais conhecida como FBG, chegou ao fim. Se inscreva se ainda não for inscrito e deixe o like. Thug Life.